Desde o dia 4 de outubro, acontece em Roma a primeira sessão da Assembleia Sinodal do Sínodo, um momento forte de escuta do Espírito Santo e de escuta uns aos outros. Na primeira semana, as discussões foram a partir da seção A do instrumento de trabalho e que a gente refletiu aqui no programa Igreja Sinodal. E agora, nesta segunda semana, estes primeiros dias, estão sendo discutidas as sessões B1, que é sobre a comunhão. E para a gente comentar um pouco sobre estes primeiros dias da Assembleia, eu tenho a alegria de receber o padre Manuel Godoy, ele que é administrador paroquial da Paróquia São Tarcísio, na periferia de Belo Horizonte, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, no Centro Loyola e no CEBITEPAL, órgão do CELAM. Também membro do Serviço Teológico Pastoral e já esteve aqui no programa Igreja Sinodal, que é sempre uma alegria recebê-lo. Bem-vindo, Padre Manuel. Obrigado, Marcos. Para mim também é muito bom estar aqui com vocês. Pois é, nós estamos acompanhando aí, o programa já vem nos preparando desde que esse assunto entrou em pauta. E agora chegou este grande momento de culminância, mas que não acaba, que não encerra o sínodo. É uma primeira assembleia em outubro deste ano e em outubro do ano que vem, 2024, nós teremos uma segunda assembleia. E agora eu convido você e também o Padre Manuel para a gente acompanhar um trecho do discurso de abertura do Papa Francisco na sessão inaugural da Assembleia. Vamos conferir. E com este espírito, começamos a trabalhar hoje. Gosto de dizer que o sínodo não é um parlamento, é uma outra coisa. O sínodo não é uma reunião de amigos para resolver algumas coisas, no momento dar opiniões, é outra coisa. Não esqueçamos, irmãos e irmãs, que o protagonista do sínodo não somos nós, é o Espírito Santo. E se no meio de nós está o Espírito que nos guia, será um belo sínodo. Se no meio de nós estão outras formas de caminhar, interesses, sejam humanos, pessoais, ideológicos, não será um sínodo, será uma reunião parlamentar ou outra coisa qualquer. Sínodo é um caminho que o Espírito Santo faz. O protagonismo do Espírito, o Papa falou aí nesse discurso, e não só nesse discurso, em outros momentos também prévios. Por que o Papa, Padre Manuel, insiste nessa dimensão do protagonismo do Espírito Santo no sínodo? Bom, eu acho que é um antídoto contra as críticas que ele vem sofrendo. Né? O grupo dos 5 cardeais que levantaram 5 dúvidas sobre o sínodo tentam mostrar que o sínodo é uma rodada social democrática da modernidade, que não tem nada de igreja, uma coisa assim meio absurda, questionando inclusive a questão da revelação que precisaria ficar permanente, intocável. Então, e os temas sensíveis, né, que o sínodo vai tocar em temas sensíveis, começa já. Então o Papa dá um banho nesse pessoal dizendo, olha, não somos nós os protagonistas, é o Espírito Santo. Então tudo aquilo que surgir daqui é a nossa capacidade de perceber os sinais do Espírito na história. Se nós formos capazes de perceber os sinais do Espírito Santo na história, pronto, está garantido o sínodo. E é interessante também que ele, recorrentemente, nessas sessões, ele tem buscado lá nas fontes patrísticas, né? Ele recomenda a leitura de São Basílio, faz várias citações. No discurso também dos 50 anos do sínodo, né, lá em 2015, ele fala, né, que igreja e sínodo são sinônimos, recordando lá da patrística. Isso também dá um respaldo para ele e para o processo, né? Absolutamente, porque o Papa Francisco, é bom que se diga, é o primeiro Papa que não participou do Concílio Vaticano II. Né? Depois do Concílio Vaticano II, é o primeiro Papa que não participou do Concílio. Mas ele é profundamente conciliar.
E o concílio fez um mergulho na patrística para tentar, de fato, engatar a história da Igreja num passado virtuoso, que a gente poderia assim chamar, que foi a época dos Santos Padres. Então, esse gancho com essa igreja da patrística dá um fundamento muito bom, muito forte mesmo para o sínodo. E engata na mentalidade do Concílio Vaticano II. Lembrar, por exemplo, que quando Lumen Gentium diz que a igreja é o povo reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Lumen Gentium vai buscar essa citação de Cipriano de Cartago, né, um grande padre da igreja que tem um tratado sobre a unidade da igreja que é fantástico, né? Então, esse gancho com a patrística e com esse protagonismo do Espírito, o Papa ele quebra as possíveis tensões. Outros sínodos sofreram muitas tensões. Vamos nos lembrar de um recente sobre a família, que outros cardeais também levantaram as suas dúvidas, e depois o sínodo da Amazônia, em que muita pressão externa, né? Então, com essas medidas de fazer essa âncora com esse, eu chamo de passado virtuoso, né? Esse passado da patrística e o protagonismo do Espírito, as tensões, sabe, são mais aliviadas e o sínodo pode transcorrer com um pouco mais de paz. E é o que testemunha também as pessoas, né, os relatos, os contatos que a gente tem feito com quem está lá, diz que acontece num clima de muita harmonia, de unidade, né, de tranquilidade ali, entre os padres e madres conciliares, né? Agora sim. Que são 465 participantes entre homens e mulheres. Então, a gente só fala padres sinodais, né? Melhor dizendo, padres e madres sinodais que estão lá em Roma. Nós vamos acompanhar agora um vídeo que nos enviou o padre Luiz Miguel Modino. Ele atua no Regional Norte 1, na Amazônia, correspondente do Religión Digital, está lá em Roma acompanhando a Assembleia e compartilhou conosco as primeiras impressões e atividades desta semana já transcorrida. Vamos acompanhar. A primeira sessão da Assembleia Sinodal, do Sínodo sobre a Sinodalidade, já completou uma semana. Um sínodo, uma Assembleia Sinodal que começou com a missa celebrada aqui, atrás, na Praça de São Pedro, na quarta-feira, 4 de outubro, na festa de São Francisco, onde o Papa Francisco chamou a todos a caminhar juntos com o olhar de Jesus. Também nesse dia foi lançada a Laudate Deum, que poderíamos dizer que não tem a ver com a Assembleia Sinodal, mas que é um momento importante na vida da Igreja. E é claro que em sinodalidade, cuidar da casa comum tem que ser uma necessidade. O sínodo das mesas redondas, e essa é a primeira grande novidade deste sínodo. A disposição da sala sinodal é bem diferente dos outros sínodos. Mesas redondas onde estão 12 pessoas que partilham e juntos dialogam, escutam para encontrar o caminho do discernimento. Um sínodo que é caminho de esperança, como foi refletido no primeiro módulo, onde foram abordados os sinais de uma igreja sinodal e foi feito um chamado a assumir esse modo de ser igreja. No segundo módulo, que está sendo vivenciado nesta segunda semana, o tema fundamental é ser sinal de comunhão. Entender que há modos diferentes de fazer as coisas e que o protagonista do sínodo é o Espírito Santo. Olha aí, novamente o padre Miguel Modini, ali com aquela vista bonita do entardecer, né, na Via della Conciliazione, com a Praça de São Pedro ao fundo. Mas eu quero tocar aqui, padre Manuel Godoy, na expressão que ele usa do sínodo das mesas redondas.
da expressão ali dos ciclos. E me chamou muito a atenção na primeira imagem que eu vi. O que isso representa? Que leitura que a gente pode fazer? O Papa Francisco, ele é mestre em gestos, atitudes, não só palavras. Por exemplo, quando ele começa o pontificado... Isso, olha, nós até estamos vendo algumas imagens aí das mesas redondas. Ah, é bonito demais. Quando ele começa o seu pontificado pedindo ao povo da Praça São Pedro que reze por ele, logo em seguida, bem no comecinho, ele vai para Lampedusa. Então, ele tem gestos e, seguramente, ele pediu que o sínodo das mesas redondas fosse, de fato, tivesse um formato diferente. A primeira fala dele, a gente viu ele fora das mesas redondas, a primeira imagem que apareceu. Mas logo depois dessa primeira fala dele, nós temos outras imagens onde ele também está numa das mesas redondas, sentado de igual para igual. Sim. Então, além disso, você destacava, né, a presença das mulheres. São mais, mas 54 têm direito a voz e voto. Então, é mesa redonda, mas em diversos sentidos. É mesa redonda que coloca os participantes do sínodo em condições iguais. Bispos, leigos, leigas, padres. Uhum. Mas eu queria destacar, Marcos, que nesse começo já foi tocado um ponto fundamental, que em outra passagem, acho que o Luiz Modino fala, mas é um outro ponto para mim fundamental. Então nós vamos guardar esse ponto fundamental para daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque eu já estou aqui curioso para saber que ponto é esse. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já a gente continua conversando com o Padre Manuel Godoy sobre essas primeiras impressões, primeiras leituras da primeira semana, dos primeiros trabalhos da Assembleia Geral do Sínodo sobre Sinodalidade. Fica aí, rapidinho, a gente já volta. Já estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, neste tempo oportuno que é a Assembleia Geral do Sínodo sobre Sinodalidade, tantos temas, tantos aprofundamentos que a gente já fez aqui no programa, inclusive uma temporada especial de aprofundamento do nosso instrumento de trabalho, o Instrumentum Laboris. São 4 programas, tudo aquilo que está sendo discutido lá em Roma, nesta sessão sinodal, nós já compartilhamos e está no nosso canal do YouTube. Basta você procurar @Igreja Sinodal e ficar por dentro também. Eu estou aqui no estúdio com o Padre Manuel Godoy, ele é professor de teologia, está muito antenado em todas as questões e a gente está conversando e comentando aqui sobre esta primeira semana. Ele disse que queria tocar num ponto, mas antes de tocar nesse ponto, Padre Manuel, que a gente conversou aqui no intervalo, nós vamos acompanhar uma segunda participação do Padre Luiz Miguel Modino antes do Padre Godoy comentar. Vamos conferir. O primeiro grande tema de debate, o primeiro grande tema a ser assumido é a necessidade de formação na igreja. Formação para todos, mas especialmente formação para os seminaristas, os futuros presbíteros, aqueles que vão ser os presbíteros da Igreja Sinodal. E isso não é fácil numa igreja muito marcada pelo clericalismo. Um sínodo que é uma construção coletiva, um sínodo onde a conversação espiritual e as mesas redondas ajudam a fazer realidade essa construção coletiva, e um sínodo onde, como falava o cardeal Tobin na coletiva de imprensa, existe, e o Papa Francisco insiste muito em que seja um sínodo para ter liberdade para falar. E precisamente em cooperar com o Papa, insistia o cardeal estadunidense. São elementos que estão sendo debatidos, o sínodo ainda está começando e com certeza nas próximas semanas vai aprofundar nos debates, mas não podemos esquecer que esta é a primeira sessão de uma Assembleia Sinodal que vai continuar em outubro de 2024.
Olha aí, um ponto-chave, a formação. Exatamente, era esse o ponto. Era o ponto. É um ponto, para mim, particularmente, é muito sensível, porque eu estou completando este ano 43 anos de padre. Olha aí. E de uma boa parte desses anos, eu me dediquei à formação. Diretamente, cuidando da formação em São Paulo, na Paraíba. Depois eu fui para o setor de formação em Brasília, né? E aqui eu continuo dando aulas, estou no meio. Formando pessoas. Formando também. Eu sou um frustrado, formador frustrado. Eu não acredito mais, com toda honestidade, não acredito mais no processo de formação do clero no Brasil. Não acredito mais. Nesse modelo, nesse formato que está. Não acredito mais. Nós tentamos alguns modelos diferenciados, por exemplo, no Recife, com Dom Helder Câmara, foi desmontado o grande seminário. E aí eram casas de formação onde verdadeiramente o formando tinha o protagonismo. Inclusive o arcebispo atual do Recife teve parte da sua formação neste estilo de formação de Dom Helder, que tinha implementado como casas de formação espalhadas na grande Recife, de maneira muito privilegiada na periferia. Depois nós tivemos uma experiência belíssima em João Pessoa, no seminário da Serra Redonda, com o padre José Comblan, e que casava muito bem o trabalho manual, o trabalho com a terra e a formação intelectual da rapaziada. Padre Manuel, só para a gente pensar nesse... O Padre Modino falava numa questão. Então vamos precisar de rever esse modelo, porque uma igreja sinodal, vamos precisar de ministros ordenados, formados num estilo mais sinodal? Olha, desde 2021, a gente vem num processo chamado processo de escuta, que é o processo de preparação para o sínodo. E desde 2021, essa discussão já está, porque se dizia que o sínodo sobre a sinodalidade deveria rever não só palavras, atitudes, mas inclusive a revisão de estruturas. Aparecida em 2007 já dizia que a igreja precisava mudar as suas estruturas ultrapassadas, ou na versão espanhol ficou melhor, as estruturas caducas. Vamos ver aí também o que vai ser proposto a partir dessa primeira sessão, né? As reflexões e aquilo também que nós vamos poder contribuir agora nesse processo até a próxima Assembleia. Mas importante essa visão que o senhor traz para nós, né? Um ponto que nós tocamos aqui, que é a participação das mulheres, que estão em um número significativo, ainda não majoritário, mas dentre essas mulheres nós temos duas brasileiras, duas mineiras, né, geraizeiras lá do norte de Minas, e uma delas, a Sônia Oliveira, que é presidente do Conselho Nacional dos Leigos do Brasil, ela mandou também um vídeo para a gente sobre uma participação especial que ela teve. Ela é uma das 54 mulheres com direito a voto nesta primeira etapa. Vamos conferir. A experiência de vivenciar esses dias o sínodo tem sido uma experiência gratificante. Primeiro, do amor de Deus numa igreja tão grande, a diversidade, as diversas culturas e línguas que aqui estão. Porém, acaba se tornando um único povo com os sentimentos mais diversos, mas o intuito mesmo de querer buscar caminhos para a igreja. Para mim tem sido uma experiência muito rica, primeiro porque vivendo esse espaço, eu posso contribuir com aquilo que eu acredito da igreja, e mais ainda, porque estamos falando, e os próprios temas vêm abordando, né? Esse grande amor que Deus tem para com todos nós. E quando falamos de sinodalidade, o próprio espaço aqui já nos dá. Então isso tem me impactado muito,
Não existem maiores nem menores, todos iguais, sentados ao redor de uma mesa e podendo ter espaços. Depois, a metodologia tem me impactado também bastante, porque falamos, o outro escuta e, ao mesmo tempo, chegamos, dentro das verdades de cada um, a uma verdade que chega ao comum. Então, acho que tem sido uma experiência que pode apontar caminhos para o futuro da igreja a partir desse espaço, mas, ao mesmo tempo, também um acolhimento muito grande que nós precisamos fazer. E o mais forte para mim que ficou, quando falamos dos pobres, falamos daqueles e aquelas que é o coração da igreja. E é nesses e naqueles que estão lá nos nossos ambientes que precisamos chegar. Obrigada, Sônia, aí, pelo seu testemunho, uma voz potente e forte lá, né, Padre Manuel? Mulher, como ela mesma já disse em outra ocasião, mulher da periferia da igreja, preta, ela mesma se apresentou assim em outra ocasião, acho que é uma voz bonita. Eu gostaria só de deixar duas palavrinhas que marcam também, que o Papa tem insistido muito nesse primeiro momento, é a questão do silêncio. Uhum. Eles são chamados para dialogar, porém o Papa sempre está chamando a atenção que um diálogo antecedido pelo silêncio, porque só se escuta se se faz silêncio. Se a gente não faz silêncio, a gente não escuta. Então, uma igreja em saída, né, uma igreja sinodal em saída para as periferias, não para ficar tagarelando, mas para ouvir. Então, uma igreja em saída para as periferias, em silêncio para escutar. Assim eu acho que a gente caminha. Padre Manuel José de Godoy, professor de teologia, obrigado pela sua participação e reflexão aqui nesse programa de avaliação, de análise dessa primeira Assembleia Sinodal, né, dessa primeira semana de trabalho. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. É ótimo, é bom contar com a sua participação e também com a sua que nos segue, que nos acompanha a cada semana aqui no programa. Um abraço grande para você e até o nosso próximo encontro.